Às 8h30, muito cedo, né? Só 2 na fila do capiroto, né? Vocês sabem que a fila do capiroto é a última, né? Hoje só tem 2 na fila do capiroto, né? Eu, quando era visitante na igreja, eu ocupava essa fila. Fiquei 2 anos ocupando essa fila, né? Aí depois eu converti. Aí eu saí da fila do capiroto, né? O bom aluno senta na primeira. Muito bem, Irineu. Irineu cumprimentou, primeira fila, né? Eu estudei mais de 30 anos, né? Primeiro grau, segundo grau, medicina, letras, pós-graduação, medicina interna, mestrado. Nunca saí da primeira fila, viu? Eu gostei muito da palavra da Elisete ontem, né? Nós temos que aprender. As pessoas querem saber sem aprender. Como? Ninguém nasce sabendo. Vocês sabem por que a criancinha, quando é pequenininha, baba? Porque não foi ensinado para ela cuspir ainda. Nós adultos não babamos porque a gente aprendeu a cuspir, senão a gente babaria também. Por isso que a gente baba. Vamos ficar de pé, vamos orar? Isso aí é só fundo, Maria. Pode deixar que nós vamos entrar no assunto já. Não, pode deixar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pela paz interior, pela comunhão no Espírito Santo, pela convicção de vida eterna e pelo aprendizado que o Senhor nos concede a cada dia da nossa existência. Esteja preparando vasos de honra aqui para ser instrumento das tuas mãos e edificar o teu reino, fazer diferença na sociedade e transformar esse mundo tenebroso e maligno. Pai Santo, não há outra esperança, nem na universidade, nem no exército, nem em força alguma de homem. Só o Senhor pode mudar um coração corrompido. Portanto, ó Deus, esteja atuando nos nossos corações nesta manhã, nos abençoando e nos preparando para dias maiores diante do Senhor. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Dá uma pausa aí. Todos que quiserem a cópia é só pegar com o cavalheiro, viu? Nós temos abordado bastante o assunto apologética, porque é a defesa da fé, é a defesa contra as heresias, é a fundamentação do reino de Deus. Ah não, as coisas de Deus é muito simples, conheça a verdade e a verdade vos liberta. Pilatos perguntou a Jesus, o que é verdade? Jesus não respondeu e até hoje nós temos muitas dúvidas acerca da verdade. Eu sempre digo, o reino de Deus é muito complexo, depende de muita busca, muita procura para haver entendimento. Não é tão simples como parece à primeira vista. Não é tão simples, né? Nós temos que ter muito domínio da situação, né? Paulo diz que nós devemos apresentar a um Deus um culto racional. O pessoal do iluminismo, que vai falar aqui, não sei se hoje, ou se no próximo domingo, vai mostrar que o iluminismo foi o maior golpe contra a fé, porque ele aboliu qualquer outro tipo de postura, a não ser o racionalismo. Tudo tem que ser pela razão. E isso não é verdade. Até hoje nós sofremos a influência do iluminismo. Por que a fé hoje é ridícula? Por que crer hoje é sinônimo de retrógrado? É sinônimo de imbecil, de desinformado? Por causa das influências do iluminismo. O iluminismo criou um paradigma que tudo é pela razão. Se não tiver razão, é idiota. O que aconteceu com a razão do homem quando ele pecou? Ela foi foi deteriorada, ela foi corrompida. Vamos entender o que é corrupção. Isso já aconteceu comigo. Eu estou em país estrangeiro, quero ir de uma cidade para outra e eu vou olhando as placas. Vamos supor que um malandro passa ali na estrada, pega a placa e vira o contrário. O que vai acontecer comigo? Vou pegar o caminho errado. De onde vem a nossa razão? Da nossa mente. Vamos supor que a nossa mente está distorcida. O que vai acontecer com o resultado final?
é o que nós chamamos de pecado. É o que nós chamamos de pecado. Então, por isso que a razão não é assim tão confiável. Eu sempre digo, fica com a palavra como está escrito, porque isso aqui não tem corrupção, está escrito, né? As pessoas, às vezes, se fundamentam muito na crença, na tradição, nos costumes, naquilo que todo mundo faz. E isso, às vezes, não é confiável. Nós temos que confiar no que está escrito. Por isso que a palavra diz muito, né? Está escrito, está escrito. Jesus citou muito, está escrito, está escrito, está escrito, né? O Senhor, quando revelou a lei a Moisés, ele disse, escreva, escreva. Eu fico muito desanimado quando eu vejo um aluno que vem para o estudo e não vem com papel e uma caneta. O que é que acontece com esse aluno? Não vai aprender nada, porque não vai escrever. Um mês depois ele não sabe nada do que foi dito, apagou tudo. Nós temos que escrever. Então o nosso slide de fé e razão. A fé cristã é irracional? É uma interrogação. Lógico que a fé cristã não é irracional, só que ela não fundamenta na razão humana, ela fundamenta na palavra de Deus. A palavra de Deus também é conhecida como oráculo, nos oráculos de Deus, né? Mentes brilhantes a sustentaram, né? Como esses aí, né? Já nós vamos ver um por um deles, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Uai. Não quer. A razão deu uma doutrina filosófica chamada racionalismo. Tudo que tem ismo significa tendência, exagero, né? Partidarismo, assume uma conotação diferente. Colocou ismo, é uma conotação diferente. Nós devemos ser racional? Devemos. Eu critico sempre aqui o tal do reteté. Aqueles caras que ficam parecendo bicho diante da igreja, e a igreja toda pulando, gritando, né, naquela comoção total, né? E o sujeito parecendo um bicho ali, uivando igual bicho, latindo igual cachorro, né? Aquilo não é racional, é irracional. Mas nem sempre o racional cabe na fé. A fé também precisa da revelação, né? Racionalismo pode ser descoberto ou provado pela razão. Fideísmo, todo conhecimento depende da fé. Fé e razão se contradizem? Em algumas coisas sim, algumas vezes sim. São contrárias, né? Fé e razão às vezes são contrárias. Um morto de 4 dias ressuscitar é racional? Aconteceu? Então nem sempre nós podemos escudar unicamente na razão. Nós temos que também ter a fé, a revelação, né? A razão nem sempre é suficiente, né? E esse é um assunto muito extenso, né? Que é razão e fé, né? Nós não vamos esgotá-la agora. Então esse texto fala de homens cultos, homens com profundo conhecimento, homens dotados de razão, e no entanto foram fiéis a Deus, edificaram o reino de Deus, deixaram um legado tamanho para as gerações. E por isso o nome deles está nos nossos filhos, nos nossos ambientes de comércio e circunstâncias até hoje. Primeiro, Paulo de Tarso. Ele é Paulo da cidade de Tarso, que era uma província romana. Paulo de Tarso diz, eu excedi a muitos da minha idade. O que é isso? Enquanto os outros ainda estavam sendo vereador, ele já era senador, em termos de fé. Era um homem profundamente culto. Quando o rei foi investigá-lo, o rei disse o seguinte, Paulo, as suas muitas línguas te fazem delirar. Ele falou, não, excelência, eu estou falando de sã consciência, não tem delírio nenhum aqui. O rei reconheceu que ele era muito mais sábio do que o próprio rei. E, no entanto, esse homem foi um profundo defensor da fé. Ele tinha razão e tinha fé. O próximo,
Agostinho de Hipona, ou Aurélio Agostinho. Aurélio Agostinho escreveu em torno de 100 livros naquela época, que escrevia manualmente com estilete, molhando na tinta, né? Em cima do pergaminho, porque papel não existia, ou do papiro. Livros de Agostinho são editados até hoje. Ele nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Até hoje os livros dele são editados. Teve coisas que ele escreveu que ninguém escreveu melhor do que ele até hoje. Imagina. Imagina a cultura desse homem. Um dos livros mais publicados depois da Bíblia é O Peregrino, de John Bunyan, que foi um puritano do século 17. Né? Livros do Agostinho são publicados até hoje. Martim Lutero. Quem foi Martim Lutero? Foi um monge agostiniano, católico, que surgiu contra os absurdos do Papa e acabou provocando a reforma cristã, a reforma evangélica, devido ao seu trabalho de tradução do Novo Testamento do grego para o alemão popular, o alemão do povo, né? Uma porção de coisas que nós temos na fé hoje foi graças a Martim Lutero. Se não fosse a atuação de Martim Lutero, nós não teríamos hoje. É interessante a gente falar sobre essas pessoas, né? Mas nós devemos perguntar, e eu, o que é que vou deixar de legado para a humanidade? A minha atuação, a minha vivência, o meu procedimento, vai deixar alguma herança para a humanidade? Algum legado, algum benefício? Que às vezes nós ficamos muito assim em cima do umbigo e esquecemos que precisamos deixar alguma coisa, né? Esse aqui é João Calvino, o francês que refugiou na Suíça e que elaborou sistematicamente os métodos da fé. Depois dele criaram o tal do calvinismo, que é uma maneira muito racional, muito profunda e muito inteligente de entender a reforma. Nós não precisamos ser calvinistas, precisamos ser cristãos. Mas nós temos que entender o calvinismo porque foi muito bem elaborado. Deixa eu dizer para vocês o que é elaboração. Da boa palavra da Elisete, onde faltou ela incentivar o pessoal a deixar de ser tolo, burro e vir estudar. Eu vou em todos os dias orar às 6 horas da manhã. Você escuta cada xanguã, cada babuzeira de gente que não sabe nem ler a Bíblia. Meu Deus do céu, que tristeza, né? Você pega um estudo, você tira as ideias principais e você explana as ideias principais. O que é que acontece na sexta-feira? Todos os dias, 6 horas. O cara chega lá, lê 5, 6, 7, 8 versículos, fala sobre nenhum deles, fala do que está no coração dele, o que ele quer falar, fecha a Bíblia. Meu Deus, que absurdo, né? A palavra é para ser extraída, o seu suco, o sumo da palavra não é para falar o que está do coração, não. Você pega o texto, tira as ideias principais do texto, mas a grande maioria não é capaz de fazer. Por que não é capaz? Porque não vem aqui estudar, não vem aqui aprender, com o professor Marcelo Douglas no domingo. Vem aprender, gente, vem aprender, para não passar vergonha. Por que a pessoa fica lá na frente tremendo, mula manca, né? Levanta um pé, levanta outro, né? Treme, não sei o quê. Por quê? Porque não tem preparo. Porque não tem preparo. Se prepara, venha estudar, venha preparar, né? Já tem o curso para isso, né? Então Calvino foi que fez essas coisas. Por isso criaram os 5 pontos de Calvino. Não foi Calvino que criou os 5 pontos. Foi depois lá nos Remonstrantes, na Holanda, muitos anos depois, né? Com o outro professor de teologia que não concordava com Calvino, aí fizeram aquela votação lá na cidade de Dort, né? E aí então surgiram os 5 pontos de Calvino, né? Que até hoje é questionado e tal, né? Mas isso mostra que Calvino deixou um legado. Nós vamos rapidinho, porque senão não consegue, né? René Descartes foi um francês que viveu no século XVI, filósofo, teólogo, porque nessa época todo mundo que tinha sabedoria também era teólogo, também cria em Deus. Todas as universidades do mundo abriram para ensinar teologia.
Depois que surgiu matemática, física, bioquímica, essa baboseira toda, né? Mas todas começaram, para vocês terem uma noção, uma das mais famosas do mundo hoje, a faculdade de Harvard, foi fundada pelo pastor John Harvard para ensinar teologia para 5 alunos. Hoje é uma das maiores universidades do mundo. Todas foram fundadas para ensinar teologia. Então René Descartes, no seu princípio filosófico, deixou uma frase nobre para nós, que é cogito ergo sum. O que é cogito ergo sum? Penso, logo existo. Se eu tenho a capacidade de pensar, é porque eu existo, né? Falando sobre a existência e a essência, né? René Descartes. Galileu Galilei, o que é que ele fez? Todos eram homens racionais, inteligentes, preparados, que deixou um legado para a humanidade. O que foi que Galileu Galilei deixou? A teoria heliocêntrica. Tudo bem, Jamil? A teoria heliocêntrica. O que é a teoria heliocêntrica? As pessoas que lêem a Bíblia desapercebido pensam que a Terra é o centro do nosso sistema solar, que tudo gira em torno da Terra. Galileu Galilei fez uma teoria provando que a Terra não é o centro, que a Terra é um planeta que gira em torno do... Por isso ficou conhecido como teoria heliocêntrica. Nicolau Copérnico, ele aprimorou as ideias de Galileu. Ou Galileu aprimorou as ideias de Copérnico, que é o contrário, né? O que eles tiveram que fazer? O Papa deu de si e falou, ou vocês renegam essa teoria, ou vocês vão morrer queimados. Então, para não morrer queimado, eles voltaram atrás e disseram, não, essa teoria não é verdadeira, né? Verdadeira é a Terra, que é o centro do sistema solar. Tudo gira em torno da Terra. Só que não adianta querer confirmar mentira, né? A mentira só prevalece até que a verdade chegue, né? John Newton, quem foi John Newton? Não. Elaborador das 3 leis da física universal, em que os corpos são atraídos na proporção direta das massas e da inversa da distância, que é o que você chamou de gravidade. Você falar gravidade foi Deus que inventou desde que o mundo é mundo. Mas foi John Newton que observou que essas leis já existiam, só que ninguém tinha descoberto. O irmão Miles Monroe tem uma expressão muito interessante que eu gosto muito. Deus gosta de fazer as coisas e esconder para o homem descobrir. Deus fez a cadeira e escondeu ela no tronco da árvore. Gastou centenas de anos para o homem descobrir a cadeira no tronco da árvore. Vocês sabem por que Jesus teve que lavar o pé dos discípulos para eles comerem? Porque não existia cadeira. Todo mundo sentava no chão e espichava os pés para o nariz do outro, né? E os pés tinham pisado em cocô nas ruas de animal, aquela coisa toda, porque o único meio de transporte era animal, né? Como que o sujeito ia comer com o pé do outro cheio de cocô no nariz dele, né? Aí um dia o homem descobriu a cadeira. Deus tinha escondido ela no tronco da árvore. Deus gosta de fazer essas coisas, né? Cabe a nós descobrir. Isso é o estudo, isso é a ciência, isso é a investigação, isso é a dedicação. Nós temos que descobrir as coisas que estão ocultas. Oi? Eu estou trocando aqui João Newton com... O João Newton foi pastor. Com Isaac Newton. Tudo que eu falei é Isaac Newton, não é John Newton. John Newton foi o pastor. O que ele inventou, irmã? Você que conhece a história. Patrício. John Newton. Fala. Exatamente. Amazing Grace. Maravilhosa graça. Isaac interior, então vamos botar lá. Blaise Pascal. Quem que era esse cara? Era um cientista, teólogo, francês,
que bolou uma porção de teorias e ele não era reformado, ele era católico, apostólico, romano. Só que quando a pessoa busca Deus, não importa o rótulo, né? Não importa o rótulo. Teve muitas pessoas, por exemplo, uma delas famosíssima, que é a Madame Guyon. Madame Guyon viveu lá no catolicismo a vida inteira e deixou livros importantíssimos, pensamentos, reflexões profundas até hoje, né? São aproveitados, são lidos por muita gente, né? E a Guyon nunca saiu do sistema católico. Søren Kierkegaard. Esse sujeito era um norueguês que escreveu sobre o existencialismo cristão, né? Porque normalmente quase todos os existencialistas são ateus. E esse cara era cristão, né? E escreveu sobre o existencialismo, deixou uma farta literatura, né, sobre o existencialismo cristão, não ateu. William Shakespeare, esse vocês conhecem. O que ele deixou de legado? Ele era um dramaturgo e criou uma porção de peças de dramaturgia, né, e que ajudou muita gente durante a história. Quem que lembra do nome de algumas peças do William Shakespeare? Romeu e Julieta, muito bem. Quem mais? Hamlet e Otelo, né? Dante Alighieri. Qual foi a grande contribuição do Dante Alighieri? Pelo nome, vocês já viram que é italiano. Escreveu a Divina Comédia. Em que consiste a Divina Comédia? É um romance sobre o inferno que tem 7 círculos. As pessoas mais boazinhas ficavam no primeiro círculo. As piores pessoas ficavam no último círculo, lá do inferno, lá no mais profundo. Quem que é que ficou no último círculo? O Papa e os reis. Olha como tem cara arrojado, né? E ele disse o seguinte, que o mundo só vai melhorar o dia que enforcar o último rei com a tripa do último Papa. Aí o mundo vai melhorar. O mundo melhora só com a ação de Deus, né? Com a nossa participação, cada um, né? C.S. Lewis, nós já falamos aqui do C.S. Lewis. O que é que significa C.S.? Quem que sabe? Pietrinha, o que é C.S.? Cleves, Staples, Lewis. Era um ateu, professor de Oxford e Cambridge, lá na Inglaterra. Mas em contato com outros professores cristãos, ele se tornou teísta, aos 30 anos de idade. Teísta é que crê que Deus existe. Aos 32 ele se converte, né? E o que é que ele deixa de legado para a humanidade? Quem que lembra? Os contos de Nárnia, né? Fábulas infantis, o que mais? Cristianismo puro e simples. Anatomia de uma dor. Foi quando ele perde a mulher de câncer. Ele já casou bem madurão e logo em seguida a mulher morre, né? E um sem número de outros livros. Quando eu estudava Mackenzie, eu trouxe aqui a representante do C.S. Lewis no Brasil, Gabriela Gergersen. A pessoa que mais entende sobre C.S. Lewis, fez doutorado, pós-doutorado em C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos maiores apologistas da atualidade. Ele morreu recentemente, 1960, me parece, por aí, bem recente, né? E deixou uma contribuição tremenda. Qualquer intelectual que lê C.S. Lewis, dificilmente ele continua ateu. O livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que no original é Mere Christianity, foi compilações de um programa de rádio que o governo britânico pediu ele para fazer todos os dias na BBC.
na época da Segunda Guerra Mundial, que estava todo mundo deprimido, bomba caindo sobre Londres todo o dia, matando gente, o povo naquele desespero total. Aí o governo pediu o C.S. Lewis para ir para o rádio todo dia e fazer um programa. Depois que terminou, juntaram esses programas todos, essas passagens, esses textos todos, e fez o livro Mere Christianity, ou Cristianismo Puro e Simples. É delicioso de ler, né? Tem um outro livro importantíssimo dele também, que é Surpreendido pela Alegria, né? Tem muitos livros, qualquer livro que você lê do C.S. Lewis é bom. Leon Tolstói, pelo nome Vocês não sabem pelo nome de onde que é o cara? Gente, que é isso, né? Eu cheguei na faculdade de letras, o professor leu a chamada Irani Rosic, ele falou espanhol. Desse jeito. Porque meu avô veio da Espanha com 18 anos. Pelo nome tem que saber de onde o cara é, né? Então Tolstói é russo, escritor, temente a Deus, e ele escreve um livro interessantíssimo, Quanto de Terra o Homem Precisa. Dessa grossura. E eu li ele recentemente, esse livro. Quanto de terra um homem precisa? O sujeito que tem um alqueire, ele está satisfeito ou ele quer 2? O cara que tem 2, está satisfeito ou ele quer 10? O cara que tem 10, ele está satisfeito ou ele quer 100? Eu vou falar para vocês rapidinho aqui a história do livro do Tolstói. Um sujeito tinha uma chacrinha, comprou uma outra, comprou um sítio e tal, e um dia disseram para ele, ó, tem um lugar que se você for lá, você vai ter tanta terra quanto você queira. E ele rumou para esse lugar. Chegando lá, os nativos do local disseram o seguinte, não, aqui a terra é muito boa, é espetacular, mas não é vendida. Aqui você marca pela sua caminhada de um dia. Se você conseguir chegar do lugar que você partiu antes do sol se pôr, tudo que você andou é seu. Ah, o cara rumou no pé, né? E está andando, e está correndo, e está andando, e está correndo, né? Só para frente, porque a terra era muito boa, e ele queria pegar muita, né? Quando ele viu que o sol começava a baixar, ele falou, não, tem que retornar agora, porque senão não chega antes do sol entrar. Quando faltava poucos metros para o lugar que ele tinha partido, né? Ele teve um colapso e caiu morto. Quanta terra ele utilizou? Essa é a moral da história. Só que ele escreve um livro enorme para chegar a essa moral. Às vezes nós nunca pegamos o moral da história. Por que tem tanta gente aí perdida, sem rumo, sem direção? Porque não pegou o moral da história, né? Então o Tolstói deixa o moral da história. Fyodor Dostoiévski também é um russo que escreveu muito sobre a vida cristã, sobre a fé, né? J.R.R. Tolkien, eu também não sabia, fui pesquisar, é John Ronald Reuel Tolkien. Quem é Reuel? É um personagem bíblico. Vocês, leitores da Bíblia, hein? Muito bem, parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para ele? O único que sabia, o sogro de Moisés tinha 2 nomes, o outro é? Jetro. Jetro ou Reuel. O Tolkien também é Reuel, né? Esse cara foi um dos que contribuiu para a conversão de C.S. Lewis, né? Também professor universitário, né? Ele também é autor de livros. Qual o livro que ele é autor? Senhor dos Anéis, né? Esse pessoal escrevia muita lenda, só que nas lendas tem um fundo de verdade, tem um ensinamento. Por exemplo, C.S. Lewis escreve sobre o Rei Leão. Quem que é o Rei Leão? Jesus, né? Isso nós sabemos, né? Da Vinci, Leonardo da Vinci, pelo nome, de onde que o sujeito é? Itália, muito bem. É um da Renascença, um que preconizou o surgimento do helicóptero, de uma porção de coisas, estudou muito anatomia humana. Vocês sabem que os sábios do passado, eles não ficavam restritos numa área, né? Eles abrangiam tudo.
Como diz lá no livro de Provérbios, que Salomão escreveu Provérbios sobre toda a situação, todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria da época, né? Assim foi Da Vinci, né? Da Vinci também fez isso. E Miguel Ângelo, também italiano, pintor. E o que ele pintou que deixou de importância para nós? Homens racionais, inteligentes e tementes a Deus. O que foi que Miguel Ângelo pintou? Hã? A criação. O teto da Capela Sistina, lá em Roma, né? E lá que ele bota Deus criando o homem. E uma porção de outras pinturas, né? Aquela pintura linda, né? Deus, uma mão forte, tocando o dedo, né? E criando o homem, né? Se ele trabalhou para o Papa, ele ganhou pouco ou ganhou muito? Ganhou muito. Provérbio diz, se você não se destaca na sua profissão e trabalha para pobre, você vai ganhar pouco. Mas se você é bom, é excelente, vai trabalhar para o rei, você ganha? Miguel Ângelo trabalhou para o Papa. Imagina quanto que esse cara não ganhou, né? Então você tem que aperfeiçoar a sua profissão, para você ser chamado pelo rei para trabalhar para ele, para você ganhar muito, né? John Milton, já falamos lá atrás dele, né? Sebastian Bach. Sebastian Bach, de onde é o cara? Da terra da música. Qual que é a terra da música? Onde surgiu a valsa? Viena, né? Sebastian Bach foi compositores, né, de óperas e de uma porção de músicas, né? E que são tocadas até hoje, né? E era um homem temente a Deus, extremamente inteligente. E o último dos nossos personagens, eu quero que alguém fale 3 minutos sobre ele. Quem que é capaz de falar 3 minutos sobre o nosso último personagem? Inteligentíssimo, criativo, tudo quanto é cilada que fazia, ele saía muito bem, né? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Tudo isso eram ciladas que armaram contra ele, né? Extremamente inteligente, né? Criou o sistema de parábola para ensinar para as pessoas incultas, rude, né? Sobre as profundezas do reino de Deus, né? Quem quer falar 3 minutos sobre ele? Ninguém? Não é possível. Não é possível. Vocês sabem que ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. A história foi marcada, né? Ninguém nunca viveu como ele viveu. Ninguém nunca fez o que ele fez. Ninguém nunca amou como ele amou, né? Porque ele lançou novos alicerces na história da humanidade, né? Quando ele ensina a pagar o mal com o bem, quando ele ensina a não resistir à maldade, o perverso, né? Andar a segunda milha, oferecer a outra face, né? Quando ele ensina sobre o propósito de Deus, a lei dos homens. A irmã vai lá na delegacia e diz o seguinte: ó, o meu ex-marido quer me matar, né? Aí o que o pessoal da delegacia fala para ela? Nós não podemos fazer nada porque não aconteceu ainda. Você vai embora, depois que você morrer, vem aqui que a gente toma providência. Essa é a lei dos homens, porque ela não julga a intenção. A lei de Deus julga a intenção. Aquele que olhar para uma mulher com desejo, já adulterou. A lei dos homens só se o fato for consumado. A lei de Deus não. Deus leva em conta os propósitos do... Quem foi que criou tudo isso? Então, por isso que esse personagem é o máximo da história. Se você for no Google e digitar o verbete Jesus Cristo, é o maior número de referências que existe. Não existe ninguém com um número de referência maior do que Jesus Cristo. Por isso que ele é o personagem dos personagens. É aquele que vale a pena nós conhecê-lo, estudá-lo,
Augusto Cury, esse psiquiatra brasileiro lá de Campinas, que já foi até chamado nos Estados Unidos para ensinar lá essa coisa toda, ele é um gênio, é uma sumidade, ele escreve histórias seculares, escreve histórias cristãs, né? Ele foi estudar os evangelhos para combater, porque ele era ateu. E estudando os evangelhos, o que aconteceu? Se converteu. Hoje ele dá testemunho aí para todo lado que ele se converteu, né? Ele se tornou uma nova criatura estudando os evangelhos. Essa é a sabedoria de Jesus Cristo. Amém? Então agora vamos para o vídeo. Dá uma pausa. Não vem muito ao caso. Por quê? Nós estamos preocupados conosco, os nossos problemas, as nossas dificuldades do dia a dia, né? O que nós vamos comer amanhã, com quem nós vamos contactar. São os problemas individuais, né? Por isso que um grande número de pessoas são teístas. Elas sabem que Deus existe. Isso para elas é irrelevante. Então por que a nossa apologética tem que ser relevante, criativa, piedosa, amorosa, compreensiva, tolerante, né? Porque nós temos que atingir as pessoas nas suas dificuldades, aquilo que elas estão enfrentando, né? Eu anotei aquilo ali para nós discernirmos entre teologia e teleologia. Teologia, nós estudamos Deus, vem de teós, do grego, que é Deus. Teleologia, nós estudamos finalidade, vem de telos, né? Finalidade. Com que as coisas, qual o propósito, qual a finalidade que elas foram criadas. E o conferencista aí falou sobre o efeito noético do pecado, né? Nós já dissemos aqui um dia que efeito noético não tem nada de ver com Noé. Vem do grego noos, que é espírito, alma. A gente tem uma matéria no curso de medicina que chama-se nosologia. Estuda a causa das doenças. Em outras palavras, o espírito da doença. Porque antigamente criam que toda doença tinha um espírito. A doença era provocada por um espírito. Então tem essa matéria no curso, nosologia. Tem até os livros de nosologia. Das causas, né? Do espírito. Efeito noético. Nós chamamos em português de queda. Por quê? Porque a razão humana, o espírito humano foi afetado quando o homem desobedeceu ou transgrediu o mandamento de Deus. Por isso que hoje nós não podemos confiar plenamente na nossa mente, porque ela foi corrompida, ela foi contaminada, ela foi deteriorada pela transgressão, pelo pecado, né? Ninguém confunda efeito noético com Noé, é com espírito. Nós temos hoje uma concepção deteriorada por causa da queda, né? Voltando um pouquinho sobre a relevância dos métodos, qual que deve ser a nossa postura, o nosso comportamento no diálogo com uma pessoa? Ele aborda aí que esses métodos clássicos, evidencial e pressuposicional, eles são muito importantes num discurso público, em que você tem que dar respostas convincentes, lógicas, mas no dia a dia com as pessoas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em resolver os seus problemas pessoais. Eu sempre digo que aquele irmão que prega ali diante do Ravel, ninguém para ouvi-lo, né? Porque ele não tem importância nenhuma. Por que ele não tem importância? Porque ele não fala de algo significativo para o nosso dia a dia. Ele fala de Elias subir numa carruagem de fogo para o céu. Alguém está interessado nisso aí? Elias subir numa carruagem de fogo para o céu? Em outras palavras, ele fala do que ele ouve na igreja dele. Como ele é de uma dessas igrejas pentecostais que não estuda, que não tem conhecimento, que não fala nada relevante, só fala babuzeira, entendeu? Só fala babuzeira. Então ele vem ali e transmite as babuzeiras que ele ouve lá.
Alguém já viu alguém parado ali ouvindo aquele irmão? Ninguém nunca viu. Não estou falando isso para criticar, não. Até gosto dele. Eu fico lá de casa fazendo exercício, escutando ele. Se eu gostasse, eu não falava isso? Não, se eu fosse hipócrita, eu podia dizer para vocês que o que ele fala tem sentido. O que ele fala não tem sentido. O que ele fala não tem sentido, não é relevante, não se aplica na prática. Dá uma aplicação para Elias subindo para o céu numa carruagem de fogo, para o desajuste conjugal, para a questão econômica, para as dificuldades existenciais. Nenhuma. Isso é um mero cacuete bíblico. Muito cuidado com os cacuetes bíblicos. É um vício. Na época da nossa mocidade, nós fomos no Rio de Janeiro uma vez, todo mundo uniformizado, batendo um bumbo, essa coisa toda, né? Evangelizar igrejas no Rio de Janeiro. E nós estávamos indo de uma igreja para outra, todo mundo uniformizado, batendo bumbo e cantando. Vem com Josué lutar em Jericó, em Jericó. Eu tinha passado vestibular naquele ano e estava com a boininha, né, que me destacava dos demais. Aí um sujeito me pegou pelo braço, né? Quem que é esse sujeito e aonde que é a batalha? Desse jeito. Ele não falou gozação, tirando sarro, não. Ele falou sincero, honesto. Para o nosso cacuete bíblico tem mais do que lógica. Agora, você está rindo, né, Mob? Mas para os de fora, né? Tem com Josué lutar em Jericó, né? Quem que é esse cara e aonde que é o babado aí, né? Diz para a gente, né? Lógico. Eu vou contar uma para vocês que aconteceu há poucos dias. Eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro e nós entramos um grupo de estudantes e o professor no elevador. E o elevador deu aquele solavanco, né? Aí a menina gritou, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. O professor foi, fulana, doutora, o que está acontecendo? Você está passando mal? Eu entendi, né? Porque eu sou do Arraial e eu conheço todos os cacuetes, né? Mas o professor não entendeu? Nada. Você imagina você fazer apologética usando esses métodos? Isso é uma loucura. O que o sujeito acabou de dizer? Nós temos que ser bilíngue. Nós temos que falar a linguagem bíblica, mas também temos que falar uma linguagem compreensível. O irmãozinho que prega diante do Ravel, ele não fala duas línguas, ele só fala uma. É só a linguagem bíblica, as pessoas não entendem nada. Para as pessoas que passam ali, ele é um palrador, né? Ele é um papagaio. Porque eles não entendem nada do que ele está falando. O interessante é que as pessoas captam a mensagem, entendam, decodifica e aplica na sua vida. Isso não é fácil, isso é complexo. Você tem que ler muito, estudar muito, você tem que fazer aplicações, porque senão se torna aquilo que diz para Paulo lá em Atenas, né? O que esse fofoqueiro está fazendo aí na praça, falando essas bobagens que ninguém entende nada, né? Aí Paulo vai no Areópago e fala a linguagem deles, cita os poetas deles e faz as afirmações bíblicas. Esse é um grande problema que nós enfrentamos no Evangelho e que a apologética vem resolver isso. Nós temos que ser relevantes, porém temos que ser sensíveis à necessidade do nosso ouvinte. Nós vamos abordar na próxima aula um assunto chamado fanatismo. Isso eu creio que ajuda a entendermos um pouco esse assunto. O que é fanatismo? Quem quer nos ajudar? O que é fanático? Fala, Jesus, você está com vontade de falar? Quem mais quer falar sobre fanatismo? Isso é interessante. Quem mais? O que é fanatismo? Idolatria? Não, tem muita gente que não é idólatra e é fanática. Os fariseus eram fanáticos. E os fariseus não eram idólatras. Até pelo contrário. Quando o povo de Deus for escravo para a Babilônia,
por idolatria, eles assumiram nunca mais adorar ídolos. Foi aí que surgiu o partido dos puros, porque a palavra fariseu significa puro. Eles eram extremamente rigorosos, davam o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, essas plantinhas de quintal. Tinha o chamado fariseu cego, aquele sujeito que saía na rua com uma venda nos olhos, palpando o muro para andar, para não ver uma mulher bonita e para não pecar. Olha o rigor dos fariseus, extremamente rigorosos. O que Jesus disse deles? Raça de víboras, parede branqueada, túmulo calhado, percorre céus e inferno para fazer um convertido, coloca 2 vezes mais no inferno do que vocês, rolha da porta do céu, não entra e não deixa os outros entrar. E o melhor que eu gosto é Lucas 18. Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores, jejuo 2 vezes por semana. Quem que jejua aqui? Dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Não sou como esse publicano. O que Jesus disse? Essa oração não foi ouvida pelo meu Pai. Mas o publicano, o pecador, arrasado, Jesus disse, esse desceu justificado. Então o que é fanatismo? É uma aplicação de dedicação, de fervor, sem inteligência, sem visar o entendimento do outro. Todo fanático, no íntimo, ele se julga superior aos demais. Estou usando o cavaleiro porque ele está aqui na frente, né? Vamos supor que o cavaleiro fosse fanático, né? Qual que é a maior missão do pai? Conquistar a família para o Senhor. O que o fanático faz? Espanta com o seu fanatismo. Fala, Mob. O fanatismo não passa no escrutínio da razão. Por exemplo, o islamismo não tem certeza de vida eterna. Mas se o sujeito se apresentar, né, como um convicto, meter bomba no corpo e se explodir no meio da multidão, ele vai para o céu. Não tem certeza de vida eterna, mas esse vai para o céu. Então por isso que eles fazem isso. E ainda lá no céu vai ter um prêmio. Qual que é o prêmio? 70 virgens. Só 70, Marildo, só 70. Jesus que lá no céu todo mundo é como anjo, ninguém casa nem tem casamento. Que lá não tem corpo, é só espírito. O que ele quer com 70 virgens? Mas o fanatismo não é racional. O maior propósito meu é salvar a minha esposa e meus filhos. Mas se eu sou fanático, eu meto os pés neles. Eu os acuso o tempo todo, eu os condeno, eu sou extremamente rigoroso, eu sou correto, eu sou perfeito. O que eu faço com eles? Eu afugento eles, né? Nós vamos abordar esse assunto depois, né? Isso foi só para ilustrar esse aspecto. Vamos sortear o último grupo para a gente ver o último grupo e encerrarmos hoje. Quem que é o último grupo que vai apresentar hoje? É o grupo do Cavaleiro. Então vamos lá.